Mais um episódio do podcast Agro pelo Brasil. Hoje um bate-papo com Renato Buranello, vice-presidente da BAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. Renato, privilégio ter aqui. Tudo bem? Bem-vindo. É um prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês, estar ao lado aqui da CNA e nesse programa aí que roda pelo Brasil. Roda pelo Brasil, literalmente. Literalmente. Ô, Renato, várias discussões importantes. Chegamos a um tema que é preponderante, diga-se estratégico nesse contexto, que é a questão das energias sustentáveis. Qual o papel do agronegócio hoje quando abordamos o tema energia sustentável? Eu acho que é fundamental, né? Hoje, nas cadeias agroindustriais aí resultam, né, em alimentos, bioenergia e fibras, né? Dentro desse contexto, a gente teve uma evolução muito larga, né, apoiando essa matriz energética brasileira já dentro, né, dos produtos e subprodutos brasileiros, que tem aí etanol, biocombustíveis, né, ligados ao milho, ao etanol também de milho, biodiesel, enfim, tudo isso vem crescendo e criando um ciclo bastante positivo. É interessante que só nesta primeira fala, o senhor já citou aí, digamos, uma carteira de produtos que, salvo engano, nenhum país tem, né? Não, eu não vejo isso em outro lugar. É impressionante. Não, em 2 safras, às vezes 3 safras com alto índice de produtividade, é disso que a gente está falando, né? Então, é crescer com eficiência, na verdade, e gerando, né, uma produção sustentável e limpa. Qual a relação, Renato, entre combustíveis e alimentos? Eu acompanhei há pouco uma palestra que foi proferida aí por vários especialistas e é um falso dilema o tal do combustíveis versus alimentos, ou os dois são complementares mesmo? Olha, para mim está muito claro. Acho que tem muito de narrativa e alguns mitos aí nesse contexto, né? O Brasil cresceu em produção e produtividade, como eu disse, com alta eficiência. Teve um efeito poupa-terra no Brasil, essa é a grande verdade. Nas últimas 4, 5 décadas, a gente, com essa evolução tecnológica, fez crescer a produção, sim, de alimentos e ligado à bioenergia, né, concomitantemente, num ciclo positivo, né? Até subprodutos dessa produção também de combustíveis vai à alimentação, né, de animais, enfim, que geram esse ciclo muito favorável. É uma externalidade brasileira isso. Para quem está nos acompanhando entender. O DDG, por exemplo, né, a ração animal, né? Então, isso tudo tem colocado o Brasil nessa estante ou esteira de países que têm elevada eficiência, né, na produção, como uma produção sustentável e limpa. E eu acho que o biocombustível, na verdade, aparece de forma complementar. Não há essa briga, não há essa guerra, né, entre alimentos e combustível. Os dois são compatíveis, inclusive o produtor, em alguns casos, pode até aproveitar, né? Em função da dimensão da terra. Exatamente, é isso que é o ciclo positivo, né? Porque você tem aumento de produtividade aproveitando tudo do ciclo da cadeia, né? Então isso em poucos setores você vê tal eficiência e o Brasil comprovadamente tem exercido essas atividades dessa forma. Qual o principal desafio hoje da Associação Brasileira do Agronegócio? O agronegócio, inclusive, eu acho que boa parte das discussões vai de encontro àquela também falsa impressão de que o agro polui, o agro degrada e o agro só pensa em produzir, não em preservar. O senhor acha que essa COP está servindo também para colocar em pratos limpos isso? Eu acho que a gente está fazendo um bom papel. O segmento tem feito um bom papel. Eu acho que a gente produziu muita coisa, muito conteúdo, está sistematizando tudo isso. A BAG está dentro desse contexto, né? Junto com a CNA também, as grandes entidades aí, né? Sociedade Rural Brasileira, outra, que vem buscando organização e sistematização desse discurso, dessa narrativa, que é muito positiva e que às vezes é mal contada, né? E principalmente lá fora. Então a gente precisa reduzir, né, essas assimetrias de informação e esse é o nosso papel fundamental aqui. Eu acho que nós estamos conseguindo fazer, né? O segmento agro na COP tem conseguido traduzir esta questão e colocado a gente onde deve estar. Que outro país preserva 66% do território nacional, sendo que disso 33%, um pouco mais ou menos, está dentro da propriedade rural, do produtor rural. Quer dizer, um ativo ambiental na própria propriedade rural, hoje único, talvez, em todo o mundo. Então, eu acho que isso precisa ser valorizado. A CNA, inclusive, ela adotou uma iniciativa muito salutar, na minha opinião, humilde opinião, de traduzir para várias línguas o Código Florestal Brasileiro. Sim, porque, salvo engano, é o mais rigoroso do mundo, né? Olha, eu sou advogado, né? Eu tenho o papel institucional da BAG, mas escritório que apoia o segmento, apoia o setor como um todo. E eu te confesso,
direito comparado, isso a gente chama de direito comparado, né? Não há hoje, né, do ponto de vista de preservação ambiental, uma lei tão rígida, né, tão sistemática em relação a essa produção sustentável. Então a gente de fato tem que se orgulhar disso. O Brasil tem cumprido, raríssimas exceções aí pegam a gente em alguma questão, né, que pode ser ainda melhorado no cumprimento da norma, mas a norma está muito bem posta. É interessante também que essa legislação, mesmo rigorosa, eu acho que ela não embaça, não elimina ou fere a produtividade, né? Não, não. Um lema que foi dentro da tramitação do Código Florestal, que foi o Código não agradou a ninguém. Você sabe que para uma lei em formação, quando isso acontece, é bom, parece uma lei equilibrada, né? Porque não ficou só de um lado. Consenso com Deus, é possível, né? Exatamente, seria, né? Então, nesse contexto, uma norma que, de fato, ela apreende, né, esses interesses de cada segmento e tenta traduzir um regramento como foi feito, eu acho muito positivo. Foi equilibrado. Eu acho que nós estamos conseguindo adaptar. É aquilo, quando eu falo de uma exceção ou outra, ainda somos penalizados por algum percentual de desmatamento ilegal. Isso não é uma questão do produtor rural, isso é uma questão penal, criminal de algum infrator que, de certa forma, não respeita essa questão. Então não está ligado à produção, né? Está ligado a uma questão imobiliária rural que tem as suas infrações já determinadas e que a gente deve corrigir, né? Agora, temos pago, às vezes, um preço muito alto por essa exceção, né? E eu acho que essa fiscalização do próprio Poder Executivo, né? Exato. Então, nós já temos a regra, já tem a sanção, basta cumprir. Mas você não pode penalizar o segmento em função de poucos, né? E uma grande maioria esmagadora que faz muito bem e produz de forma sustentável. Gostaria de ouvir o senhor também sobre, agora voltando às energias renováveis, a transição energética justa, que foi alvo recente também de um bom debate aqui na COP30. O que seria, na visão do senhor, uma transição energética justa? O que está faltando? Olha, essa é talvez a maior pergunta aí. Pergunta do milhão. Do milhão. Essa é do milhão. Mas olha, sinceramente, o que eu vejo, assim, né? Alguns fundamentos. Eu acho que é como o termo já diz, é transição. Ela tem que ser mais lenta e programada, né? O que a gente tem visto é uma provocação ou talvez uma indução para um processo que não vai ocorrer, que é a forceps. E é num tempo, né, ou momento que você não consegue executar. Então gera uma pressão desnecessária e um desestímulo, né? A atividade econômica equilibrada é aquela que tem incentivos adequados, incentivos positivos. O que nós não conseguimos gerar, espero que a COP ajude nesse sentido, qual o estímulo positivo para isso? E como é que nós vamos financiar essa transição? Ela não correrá de um dia para o outro, ela tem que ter o seu tempo e o seu momento, mas muito bem programada e organizada, né? Tá faltando essa chave. O agro pode ser um indutor enorme disso, né? E colocando talvez aí o tempero adequado ao que está faltando. O senhor destacou há pouco uma palavrinha mágica, que é o tal do financiamento, né? Talvez os médios e grandes produtores estejam, talvez, mais preparados para lidar com essa transição. Mas como inclui os pequenos? Olha, essa é outra boa pergunta, porque a gente vive com isso. Quando eu falo de financiamento em sistema mesmo, de fomento à produção, a gente também topa com essa questão. Eu acho que o produtor tem subido essa régua a cada dia, isso tem melhorado muito, é o que a gente chama de governança, gestão de risco, tudo isso está ligado. A outra questão, as formas associativas, né? As federações, as cooperativas. O que ela faz? Ela torna o produtor mais forte, ela dá musculatura ao produtor nesse sentido. Então, com o tempo, essa história do pequeno e médio e grande vai diminuir. É claro que o acesso a médio e grandes hoje é maior. O modelo já está correndo mais rápido. Por outro lado, não vejo ficar de fora o pequeno. A Cineal é a grande indutora desse contexto, está conseguindo jogar essa barra lá para cima e vai levar o produtor cada vez mais, né, a sua organização e melhor gestão. Renato, para a gente finalizar, a mensagem que o senhor julga ser relevante para deixar para o nosso público? Olha, é dizer o quanto é importante, assim, nós não podemos virar as costas para a questão de mudanças climáticas, né? Eu acho que tem uma questão que está clara por aí, o Brasil e o agro, né, podem ser provedor de soluções. Essa é a minha mensagem. A gente olhar isso com a régua positiva, né? As narrativas ou a simetria de informação precisam, de fato, ser colocadas contra a ciência, né, e tecnologia. É isso que o agro faz, é isso que o agro entrega. E eu acho que a gente precisa melhor traduzir isso, aproveitando esse movimento e aqui, né, sede no Brasil, para dar esse recado ao resto do mundo.
Renato Buranello, vice-presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, privilégio estar aqui, sucesso, parabéns. Eu quem agradeço. Prazer estar aqui com você.